Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Quero contar hoje um pouquinho aí de como que eu faço o meu devocional. Muitos de vocês me perguntam, né, como que eu faço o meu devocional, quais são as bíblias que eu utilizo, e eu achei interessante trazer isso aqui então em forma de vídeo, onde a gente tem um pouquinho mais de tempo para conversar, para explicar, para trazer o assunto de uma forma um pouco mais profunda. Bom, como que eu faço o meu devocional? Primeiramente eu quero te dizer que não tem um jeito certo, é importante você entender o quê? Que o devocional, ele é um momento de devoção a Deus. Como que você está dedicando tempo a Deus? Como que está sendo a sua devoção a Deus? Então é importante que você entenda isso. Como que está sendo esse teu momento com Deus? E você pensar como que é a sua rotina, como que é o seu dia a dia e ajustar isso para que o seu momento com Deus seja uma prioridade e não um momento em que você pense assim, ó, se der tempo eu faço. Não é se der tempo, né? Que isso seja uma prioridade. Então, eu na minha vida coloquei como uma prioridade dedicar tempo para Deus, porque a palavra de Deus ela nos fala, né? Ame a Deus acima das coisas, busque a Deus o seu reino em primeiro lugar. Então, isso é primazia na minha vida. Então, é importante você entender isso. E aí, segundo passo, né, você olhar para a sua vida, para a sua rotina. Eu gosto de fazer o meu devocional na parte da manhã, né? Eu gosto de fazer de manhã. Eu acordo, tomo meu café, faço meu devocional. Mas, às vezes, não consigo, gente. Tem dias que eu não consigo. Por exemplo, o Arthur, semana passada, teve uns dias que ele não foi para a escolinha porque ficou resfriado. Então eu consegui só fazer a minha leitura, né, a leitura que nós fazemos em família, mas o meu momento ali de parar com a mente tranquila, vazia, sem nenhum barulho, de me aprofundar, de ler da maneira que eu gosto, eu não consegui fazer de manhã, mas eu fiz o quê? Fiz à noite, a hora que o Arthur dormiu, entendeu? Mas eu não deixei de fazer. Então isso que é importante. E outra coisa importante também, que não seja algo para você marcar lá na sua agenda, né? Dar check lá na sua agenda, hoje tá feito. Não, que seja algo que você ame estar ali com Deus, com a palavra de Deus. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço antes de ler a Bíblia, de dedicar ali o meu devocional, eu faço uma oração, né? Faço uma oração porque a Bíblia, ela é o único livro que a gente lê com a presença do autor, né? Isso é maravilhoso. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo para nos conduzir na leitura, porque a palavra de Deus, ela é pontual e ela serve para todas as coisas. Ela serve para nos consolar, para nos corrigir, para nos disciplinar. Então, assim, a gente precisa estar com o coração aberto e quebrantado diante de Deus e pedir o auxílio do Espírito Santo, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso amigo, Ele é aquele que está aqui para nos auxiliar e nos ajudar em tudo. Então eu sempre faço uma oração pedindo para que o Espírito Santo de Deus me revele aquilo que eu sozinha jamais vou ter capacidade de compreender na palavra do Senhor, mas que Ele venha revelar a mim, que Ele me ensine, que Ele me mostre as lições necessárias, as lições para as práticas diárias na minha vida, através do texto sagrado, porque é para isso, a palavra de Deus, ela serve para nos transformar, nos limpar, nos deixar cada vez mais parecidos com Jesus. Então nós precisamos colocar ela como uma prática na nossa vida diária. Mas como colocar em prática se a gente não enxerga as lições que a própria Bíblia traz aqui para a gente colocar no nosso dia a dia? Então eu peço a ajuda do Espírito Santo para isso, para que Ele me dê sabedoria, discernimento, de enxergar e de aplicar, porque, preciosas, ler a Bíblia só por ler e você não aplicar na sua vida diária, não faz sentido algum, né? Então você precisa dessa transformação. A palavra de Deus, no momento em que a gente abre o nosso coração para Jesus, é de transformação, é de glória em glória, ou seja, um dia de cada vez. Então hoje vai ser mais um passo, amanhã é mais um passo, amanhã é mais um passo, e é uma construção de uma vida de fé.
que só se encerra até que Jesus venha, né? Que Jesus volte, ou que, enfim, que a vida aqui na Terra se encerre. Então, isso é para a nossa vida inteira. Qual Bíblia que eu uso? Eu uso muito essa daqui. Essa aqui é a minha fiel escudeira. É a Bíblia da Joyce Meyer, a Bíblia de Estudos. Eu amo ela, além dela ser linda, dourada, que eu amo dourado. Ela é uma Bíblia de estudo. Então, a Joyce Meyer, ela tem uma linguagem muito simples, muito fácil, uma didática muito boa de entender da forma que eu gosto, da forma que eu entendo. Ela é muito prática, né? Ela tem aplicações para a vida diária, ela tem palavras para você declarar, ou seja, para você orar a palavra, porque nós não sabemos como orar, nós oramos errado. E nós devemos orar a palavra de Deus, não a nossa palavra, né? Deus já nos deixou tudo escrito aqui. Então ela traz, né? Ela traz estudos, ela traz esse declarando a palavra, aplicações para a vida diária. Eu gosto muito. E a linguagem dessa versão aqui dessa Bíblia é NVI, que é a Nova Versão Internacional, e eu gosto muito desta versão. Mas eu não uso só essa Bíblia, né? Se você está começando a ler a Bíblia, fazer o seu devocional, o seu momento com Deus, é bom você escolher uma linguagem de fácil acesso, de fácil entendimento. Ou seja, eu sempre indico a NVI, que é essa daqui, ou a Nova Versão Transformadora. Que é essa daqui que eu vou mostrar pra você agora. Que ela é uma linguagem bem fácil de entender. Essa daqui é a Nova Versão Transformadora. Essa aqui é maravilhosa, eu uso muito ela. Essa minha aqui, ela é de estudo, tá? Então, ela é de estudo. Essa Bíblia, ela é maravilhosa. E ela vai trazer um estudo na questão do contexto histórico mesmo, tá? Daquela época. A da Joyce Meyer, ela traz mais uma aplicação, vamos dizer assim. Essa palavra, como que eu posso aplicar ela no meu dia a dia, tá? Então eu gosto muito. E essa daqui eu sempre complemento para entender a questão do contexto histórico, daquilo que acontecia naquela época, entender, ela dá um panorama de cada livro da Bíblia, ela explica quem que escreveu, como que foi escrito, né? Então tudo isso essa daqui ela traz, tá? Essa é nova versão transformadora NVT. Mas você pode comprar uma Bíblia simples. O importante é você ler a palavra de Deus, tá? O importante é você ter o seu momento devocional. Outra Bíblia que eu uso muito no meu devocional é essa aqui, a Mensagem. Mas eu não uso ela para fazer a minha leitura, né? De praxe ali. Eu uso ela só para complementar. Às vezes quando eu tô fazendo um estudo, um devocional sobre um assunto específico, por exemplo, agora eu tô estudando muito sobre contentamento, sobre estar contente independente das circunstâncias. Às vezes a nossa vida tá cheia de problema, acontecendo um monte de coisa e a nossa tendência é reclamar, achar que Deus não tá cuidando da gente, não tá olhando, não tá trabalhando, não tá vendo aquilo que a gente tá passando e a gente fica infeliz, insatisfeito, né? Então eu tô estudando muito sobre contentamento, estar contente em Deus independente das circunstâncias. E aí, por exemplo, eu gosto muito de utilizar daí a Bíblia, a Mensagem. Ela tem uma linguagem contemporânea, até mais romantizada, digamos assim, tá? Mas ela não foge do contexto da Bíblia, mas eu utilizo ela só nesses casos específicos para olhar 1, 2 versículos ali chaves que eu tô estudando para ter uma nova visão, né, daquilo que o autor está querendo me falar. E o importante, preciosos, bom, essas são os 3 tipos de Bíblia que eu uso, tá? E deixo aqui pra você de indicação. Essa da Joyce Meyer é a minha queridinha. Sempre tem uma Bíblia que a gente ama mais. Eu não sei vocês, mas eu é ela, tá? E o importante é você entender isso, que a sua vida de fé, cada dia você tem que cuidar um pouquinho, né? Cada dia é um passo. Cada dia é um passo. A nossa transformação, ela é diária, ela é constante. E você ter uma vida constante com o Senhor. Você amar este lugar de ouvir aquilo que Ele está falando contigo. Às vezes você não vai estar sentindo nada, você não vai, às vezes até entender o que você está lendo, mas o importante é você não desistir, você não desanimar, você perseverar. A Bíblia ela fala muito de perseverança,
de oração, de você continuar no caminho, de você não desistir e sempre pedindo a ajuda do Espírito Santo de Deus, isso é mais importante. Outra coisa que eu gosto muito de ter comigo são cadernos, né? Então você vai ver que eu tenho vários cadernos aqui. Estes são os grandes, mas eu uso muito os caderninhos pequenininhos, né? Tipo esses aqui assim, os pequenininhos. Eu gosto muito de ter, porque ali é como se fosse um diário. Eu gosto de anotar o versículo. Às vezes tem um versículo que salta mais aos nossos olhos, que o Espírito Santo traz algo ali novo, né? Ou uma aplicação, ou uma correção na vida da gente. Então eu anoto, eu gosto de anotar minhas orações, enfim, é o meu diário com Deus. Eu gosto muito de escrever. Então eu escrevo meus devocionais, o que eu aprendi no dia de hoje, qual foi a lição que o Espírito Santo me trouxe acerca daquela palavra que eu li e meditei. E até aproveitando que eu tô falando dessa questão de meditar, é importante a gente entender que a meditação na palavra de Deus, ela não é esvaziar a cabeça, né? Como trazem ali os orientais, né? Trazem, né? Da meditação ali onde você tem que esvaziar a tua mente, não sei o que. Não, a meditação na palavra de Deus, ela é diferente. Você leu a palavra, o Espírito Santo falou com você acerca daquela palavra, é você continuar ao longo do teu dia pensando naquela palavra, pedindo que o Espírito Santo fale mais acerca daquela palavra. Você vai ver que isso faz uma grande diferença. Eu já tô aí uns 3 dias, tá? Meditando numa mesma palavra. Eu não consegui sair dela ainda. Por quê? Porque eu tô mastigando ela, degustando ela, para que de fato ela entre no meu ser, me nutra, se transforme uma verdade prática na minha vida. E o Espírito Santo está me trazendo lições, me trazendo ensinamentos de coisas que eu preciso mudar, transformar em mim. Então a gente precisa meditar naquela palavra. Então eu fico ali pensando, daqui a pouco eu vou lá, leio ela de novo, medito, pergunto pro Espírito Santo, oro sobre ela, né? E fico pensando como que eu vou aplicar aquela palavra, o que Deus está querendo falar comigo acerca daquilo dali. Às vezes a gente fica dias meditando em uma palavra. Então, mais importante do que você ter pressa é você entender que o seu tempo com Deus, ele é precioso, que é uma transformação. Você não está competindo com ninguém. É a sua transformação. É o seu tempo com o Deus soberano, majestoso, criador de todas as coisas. Então leve a sério a sua vida de fé, a sua transformação, a sua dedicação para as coisas de Deus, sabe? Porque é nessas pequenas coisas que Deus, ele trabalha, que Deus, ele vê, que Deus, ele se agrada da nossa vida. E nós mulheres aí que buscamos ser mulheres virtuosas, mulheres segundo o coração de Deus, a gente precisa estar sensível à voz do Senhor. E a forma com que a gente fica sensível à voz do Senhor é dedicando tempo a Ele. É nos expondo as verdades da Bíblia e querendo essa transformação para que o nosso caráter, a nossa natureza pecaminosa, né, ela vá sendo limpa e sendo renovada, nossa mente sendo renovada com as verdades de Deus. Porque se eu não coloco na minha mente as verdades de Deus, como que eu vou praticar as verdades dele se eu não conheço, se eu não sei, se eu não leio, se eu não paro para ouvir o que o Espírito Santo fala? Então entenda que seu momento de devoção é isso, é você parar e ouvir Deus, ler a Bíblia, orar ao Senhor, orar ao Espírito Santo de Deus. E acho que é isso, preciosa, né? Eu gosto muitas vezes de botar um louvor também, antes ou depois que eu leio a palavra, né? De adoração ao Senhor, para reverenciar tudo aquilo que Ele é, tá? Então é dessa forma que eu faço meu devocional e trouxe aqui algumas dicas de coisas que eu já apliquei na minha vida, aplico, né? Continuo aplicando. E até inclusive assim, ó, existem livros devocionais, tipo esse daqui é um livro devocional, né, é aquele livro de toda mulher. Você pode usar, até algumas me perguntam, né, você não usa livro devocional para te guiar? Esse aqui é um livro devocional, ó, né, o devocional de toda mulher.
é muito legal, né? De repente, no começo, se você não tá habituado, você tem um livro devocional, mas chega um momento da sua caminhada de fé que Deus quer falar propriamente contigo, para que você não fique somente na percepção do que um autor está trazendo ali no livro. Então, eu hoje não utilizo muito a devocional no meu momento, né, livros. Gosto, até eu tenho do Spurgeon, eu gosto, deixo na minha cabeceira, né, volta e meia eu vou ali, leio, mas não é o que conduz o meu momento de devoção com Deus. Eu gosto de pegar a Bíblia, né, e ler. Eu já tenho os livros ali que eu vou seguindo, né, de ler, já tenho a minha rotina, né? E se você não tem, você pode começar dessa forma, com um livro devocional ou com um plano de leitura da Bíblia, né? Enfim, o importante é você ter este tempo com Deus. Eu, por exemplo, hoje gosto muito de fazer leituras no sentido, como, por exemplo, falei pra vocês que eu tô estudando sobre contentamento. Então, eu tô lendo tudo na Bíblia que fala sobre contentamento. E meditando, não é só ler, é meditar, é pensar sobre, para que isso venha transformar o nosso ser verdadeiramente. Então, você tem um assunto que você sente que você precisa de transformação. Virgiane, eu sinto muita raiva às vezes, eu sou muito impaciente, então vá ler na Bíblia tudo sobre isso, né? Então é uma maneira, né, também de você ler, tá? É isso, gente. Eu espero assim que de alguma forma tenha te ajudado. Eu trouxe aqui as coisas que eu faço desde que eu me converti ao Senhor. É a maneira com que eu faço, é a maneira com que eu estudo, é uma maneira muito simples, prática, objetiva. É assim que eu faço meu momento de devoção com o Senhor. E eu espero que de alguma maneira te ajude, que você seja essa mulher que busque verdadeiramente o Senhor, não para dar check lá na sua listinha, não, mas para que isso seja uma verdade prática aí na tua vida, tá bom, preciosa? De coração, espero que tenha te ajudado muito este vídeo. E é isso, tá? Qualquer dúvida que você queira saber, dúvida das Bíblias ou de alguma coisa que eu falei aqui, pode deixar nos comentários que eu respondo sempre vocês aqui. E é isso. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.